Olá, então iniciando a nossa segunda parte da aula, a gente vai continuar falando então um pouquinho sobre a distribuição de frequência. Mas agora a gente vai conversar dentro de um outro contexto, né? Em um contexto em que a minha variável ela não é mais discreta, e sim contínua, ela tem uma certa continuidade, certo? Então vamos ler o exemplo aqui, ó. A patrulha rodoviária escolheu um ponto nas imediações de uma cidade para instalar um radar e verificou a velocidade em km por hora de uma amostra de 50 carros que passaram por esse ponto. Os valores das velocidades estão dispostos ao lado. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho 50 amostras, tá? Então aqui, ó, eu vou da amostra 1 até a amostra 50, certo? Que são velocidades de carros que passaram por um radar, tá? E são velocidades em km por hora. Então, nesse caso, eu tenho uma variável que ela é contínua. Ela pode assumir qualquer valor, certo? Ela pode assumir qualquer valor entre o menor valor que foi colocado e o maior valor, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que pegar não a frequência de forma discreta, certo? Como eu tinha naquele exemplo anterior, né? De quantas notas 20 apareceu, quantas notas 30 apareceu. Aqui eu vou pegar quantas velocidades de 30 a 50 km por hora apareceu, quantas velocidades de 50 a 70 km por hora apareceu, certo? E assim por diante. Então eu vou pegar por um intervalo. Mas para eu conseguir saber qual é o intervalo que eu vou ter que pegar, eu preciso organizar esses meus números aqui em uma ordem de classificação. Eles estão todos aleatórios, ó. Eles estão na ordem que eles foram coletados. Então, 68 km por hora, depois 46 km por hora, 65 km por hora, 54 km por hora. E se eu pedir para vocês me falarem aqui rapidamente qual foi a menor velocidade entre todos os carros, é fácil conseguir identificar? Não. Por quê? Porque é um número grande de dados, né? São 50 dados. Então, não é fácil organizar. Então, a primeira coisa que eu faço é organizar esses números em ordem crescente, certo? Não fica muito mais claro, muito mais limpo? Sim, tá? Então, ó, os números aleatórios e os números organizados. Então, agora eu consigo enxergar facilmente que minha menor velocidade é 41 e minha maior velocidade é 81, certo? Então, se eu quiser saber qual foi a frequência de carros que ficou entre 30 e 40, eu vou ter algum carro nessa ordem, nessa velocidade? Não, né? Ó, de 30 a 40, eu não tenho nenhum carro. Por quê? A menor velocidade é 41. Da mesma forma, se eu pegar aqui, ó, de 85 a 100, eu tenho algum carro com essa velocidade? Também não. Então, são intervalos que eu não vou precisar utilizar, certo? Só que para eu conseguir construir uma tabelinha de frequência, eu tenho que seguir algumas regras, né? Ela não é simplesmente construída assim ao acaso, certo? Então, vamos lá. Então, só para a gente saber desses dados aqui, ó, qual é a melhor forma de organizar eles em frequência? Então, eu vou dividir nesses intervalos aqui, ó. Então, o primeiro intervalo é de 40 a 46. Quantas velocidades aparecem de 40 a 46 km por hora na minha tabela? Aí eu venho aqui, ó. De 40 a 46 é o 41, o 44 e o 44. Opa, por que eu não pego o 46? Ó, por enquanto eu não pego o 46. Por quê? Porque esse intervalo, ele me indica de 40 a 46. Mas ele tem essa barra, ó. Ele tem essa barra. A barra significa que eu vou incluir apenas o 40. O 46, ele vai entrar na próxima linha, certo? Então, ó, deixa eu apagar aqui.
Para essa classe aqui, ela é de 40 a 46, mas eu vou pegar apenas se as velocidades forem 40, 41, 42 ou 43, 44, 45. Se for 46, ela não entra nessa classe, ela vai entrar na posterior, tá? Então daqui, ó, por exemplo, vai ser o 46, o 47, o 48, o 49, 50 e o 51, tá? Então aqui eu tenho quantos números, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então os intervalos eles têm uma amplitude igual, né? Mas ele é indicado dessa forma como nomenclatura. Então o primeiro número eu incluo, o segundo número eu não incluo. Então vamos de novo. De 40 a 46 eu tenho 41, 44 e 44, certo? Então eu só tinha lá o 41 e o 44. Nenhuma velocidade 42, nenhuma velocidade 43, nenhuma 40 e nenhuma 45. Certo? Mas quantas vezes apareceu? 1, 2, 3. Então eu venho aqui e coloco 3. Da mesma forma, do 46 ao 52. Então agora, ó, agora o 46 vai entrar. Quer ver? Então agora o 46 vai entrar. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Então, ó, 46 entra. Se eu colocar aqui, ó, de 46 ao 52. Então, o 46 entra, o 47 entra, o 50 entra e o 51 entra. 53 já é acima de 52. Então, entrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 números. Então, eu coloco que minha frequência absoluta são 4 números. De 52 a 58. Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu apagar. De 52 ao 58. Então, nesse caso, se eu tiver algum 58, ele não entra. Então, aqui, ó. 52 tem? Não. Então, 53, 53, 54, 55, 56, 56, 56 e 57. Certo? Então, tem 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E aí, eu vou lá e coloco 8 vezes. Certo? E assim por diante. Ok? Então, assim eu vou construindo a minha tabela de distribuição de frequência. Certo? No total, a soma das minhas frequências, ó, frequência absoluta, tem que ser 50, certo? E aí, para a gente entender melhor como que é a estrutura dessa tabela, a gente tem alguns elementos principais. Então, quais são esses elementos? O primeiro deles, o número de classes, tá? O que é o número de classes? São a quantidade de intervalos que eu vou determinar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quantos intervalos eu tenho? Deixa eu apagar. Quantos intervalos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Tá? Então, para esse caso aqui, o K é igual a 7. E da onde que ele sai? Ele sai dessa pequena fórmula aqui, ó. Então, K é igual, sempre, tá, pessoal? K é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de 10, logaritmo na base 10 de N. O que é o N? É a quantidade de amostras. Certo? Então, N é a quantidade de amostras. Quantas amostras eu tinha? 50, certo? Então, se eu fizer essa fórmula
com o 50, então se eu colocar aqui, ó, K é igual a 1,1 mais 3,3 vezes o log de 50. Eu vou chegar num número próximo de 7, certo? Vai dar mais ou menos 6,8, certo? Então eu posso aproximar para 7, porque não tem como eu ter 6,8 classes, né? Então eu aproximo de 7 porque ele está mais próximo de 7, ok? Para fazer o log na calculadora, tem um botãozinho que chama aí log, certo? Então é só clicar no botão log e depois no número. Então log 50 e apertar o botão igual. Ele já vai me dar esse valor. Aí depois você multiplica pelo 3,3, o resultado que der, e depois soma 1 na fórmula. Então é só seguir essa ordem, certo? Então esse log aqui, ó, a calculadora científica já te dá, ok? Você só precisa saber que tem que ser o N, o número de amostras, que no nosso caso aqui, da patrulha rodoviária, a quantidade de amostra era 50, certo? Aí, pessoal, a gente tem mais duas coisas, que é o limite inferior de classe e o limite superior de classe. O que é o limite inferior de classe? É o menor número. O limite superior é o maior número. Então aqui, ó, quem que é o menor número? Depois que a gente organizou, a gente identificou. É o 41. Então esse é o LI. L minúsculo. Quem que é o maior número? 81. Então esse é o LI. É o menor número. Ok? É o elão I. É o maior número. Ok? Então isso é o limite inferior, esse é o limite superior, certo? Depois disso, a gente pode também ter a amplitude total. O que significa amplitude? É o tamanho, né? Então, assim, qual que é o tamanho total desse meu intervalo? É só eu pegar e fazer a diferença entre o maior e o menor número. Então, o nosso maior número aqui, ó, não é o LI, é o L maiúsculo? O menor número não é o L minúsculo? Então é só eu fazer, ó. Minha amplitude, que é representada pela letra H, vai ser o 81 menos o 41. Ou seja, a minha amplitude total nos dados é 40, certo? Minha amplitude total, então, é 40. O que eu faço? Vou para calcular a minha amplitude de classe. Lembra que a classe é a linha, que é o K, e esse K ele é um intervalo? Então, quem que vai ser esse intervalo? Né? Qual que vai ser o tamanho do intervalo? Então, eu vou pegar aqui e vou calcular. É só fazer a diferença entre o maior e o menor limite dividido pelo número de linhas que eu já calculei. Então, ó, vai ser o maior número, que é 81, menos o 41, que é o menor número, dividido por K, que é... Lembra que a gente tinha calculado aqui, ó, que o K era 7? Então, dividido por 7, tá? Então, esse número aqui, ele vai dar aproximadamente 5,7. Então, daí a gente aproxima para 6, tá? Então, por isso que cada intervalo aqui são 6 números, certo?
Por quê? Porque eu calculei que essa é a amplitude de cada um dos intervalos, certo? Então aí eu vou determinar. Se eu começar do 40, eu vou ter que ter um intervalo de 6, né? Então é do 40 ao 46, sem incluir o 46. Daí eu parto do 46, que não foi incluso na classe anterior, e vou até mais 6. Então 46 mais 6, 52. Daí 52 mais 6, 58. Aí eu repito 58 mais 6, 64. E assim por diante, certo? Então aí eu consegui calcular a amplitude da minha classe, ok? Então com isso eu consigo construir essa tabelinha de frequência, essa tabelinha de distribuição de frequência, certo? Então se eu tenho o K igual a 7, é porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, certo? Se eu tenho a minha amplitude igual a 6, quer dizer que a minha amplitude entre os dados aqui é de 6, tá? Então 46 menos 40, por exemplo, dá 6, que é o tamanho do meu intervalo, ok? Aí, se eu tenho se o meu menor número é o 41, então o meu menor número é o 41 e meu maior número é o 80, então eu tenho que fazer intervalos que incluam desde o 41 até o 80, tá? Então por que ele escolheu do 40 ao 46? Porque se eu pegar aqui, o 40, ele inclui o 41 e aqui ele chega no 82. E o 82 também inclui o 81, né? O 81, na verdade, que é o nosso maior número. Ele também inclui o 81, certo? Se eu fosse fazer, sabendo que o meu menor número é o 41, eu começaria aqui, ó, e colocaria de 41 a 47. Por que 47? Porque a amplitude da minha classe é 6. Então, 41 mais 6, 47. Aí aqui, 47 até 53. Aí, 53 até 59. Aí, 59 até 65, 65 até 70, 70 a 71, 71 até 77, 77 até 83. Aí o que eu tenho aqui? Nesse caso, eu comecei do 41, mas eu fui até o 83. Então aqui, ó, eu comecei exatamente no tamanho do meu limite inferior, mas o 83 ele tá o quê? Com 2 a mais do meu 81, que era o meu limite superior. Então, se eu diminuir um valor aqui nesse intervalo e deixar em 82, eu consigo diminuir um valor aqui e deixar o 40. E aí eu fico com os meus valores centralizados, certo? Então, eu tenho aqui, ó, amostras que vão variar do 41 até o 81, certo? Qual que vai ser o meu intervalo de distribuição de frequência? 40 a 82. Então, esse valor aqui, ó, ele está centralizado na minha distribuição de frequência. E ele não está só para um lado, certo? Então, se eu deixasse esse meu intervalo aqui, ó, do 41 até o 82, por exemplo, ele não estaria centralizado, certo? Então é melhor eu centralizar esses valores, ok? Então é por isso que ele decidiu começar do 40 e não do 41. Foi para centralizar
esses valores, ok? Mas isso fica a critério de vocês, tá? Vocês é que vão definir. Se quisesse ter começado do 41, não tem problema nenhum, certo? Nenhum. Então, pode começar do 41, pode começar do 40. O importante é que o seu intervalo tem que ter uma amplitude de 6, certo? Então, agora, só para a gente concluir, nosso próximo elemento é a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É o número de vezes que um determinado elemento aparece em uma classe, tá? Então, essa frequência absoluta ele é representado por essa fórmula aqui, ó. Então, o n é a somatória das frequências daquela nota que caiba naquele intervalo, daquele dado que caiba naquele intervalo. Então, qual que é a frequência absoluta? São os números que eu conto, né? Então, lá na minha tabelinha eu não saio contando, ó. 1, 2, 3, tá? Entre 40 e 46. Então, 3 é a frequência absoluta. Entre 46 e 52, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 é a frequência absoluta. Então, o número que eu coloco nessa coluna é a frequência absoluta, certo? Então, pessoal, a gente tem que se atentar que as fórmulas para determinação do número de classe não nos levam a uma definição, a decisão final, uma vez que essa vai depender do julgamento pessoal. Então, quando eu calculo lá o meu K e ele deu 7, e aí eu percebi que aqui a frequência não ficou muito bem subdividida, eu posso escolher um K igual a 8, não tem problema nenhum. Eu posso escolher um K igual a 6, não tem problema nenhum. É igual aqui, eu posso começar pelo 40 e ir até o 46, assim como eu posso começar do 41 e ir até o 47, não tem problema nenhum, certo? É uma decisão pessoal, né? Esses números aqui, aquela fórmula que calcula o K, ela serve para dar um norte, certo? Mas não significa que é apenas a opção certa, tá bom? O que é interessante? Evitar classes com frequências nulas ou com frequências demasiadamente grandes. O que isso significa? Se eu tiver aqui uma dessas classes com valor 0, então aí não é bom eu usar essa divisão de classes, certo? Então, se eu tivesse uma classe aqui antes que fosse do 34 ao 40, eu teria aqui uma frequência absoluta nula. Ou seja, isso aqui não pode, tá? Ou quando ela é muito grande, certo? Então, vamos supor aqui, ó, que dos 50 números, 45 ficasse só em uma região. Então, isso não é bom, tá bom? Então, é bom a gente se atentar a isso. E só para a gente finalizar, o que é a classe aqui? A classe é a linha. Se eu falar a terceira classe, então eu estou falando da terceira linha. Se eu falar a sétima classe, então eu estou falando da sétima linha, certo? Então, pessoal, para essa parte da aula, era isso que a gente tinha que conversar e a gente continua na próxima etapa.